Papo reto. Tricolores de toda a terra, no nosso papo reto de hoje, a gente vai abordar Fernando Diniz, né? Eu venho fazendo algumas lives, né? E a última live que a gente fez pós-jogo na vitória, no empate com o Atlético Mineiro, foi muito cobrado por uma fala que eu utilizei, que eu digo que eu perdi a fé no Fernando Diniz e no trabalho dele, que eu não acredito mais no trabalho do Fernando Diniz, tá? E eu trouxe aqui alguns gráficos, alguns dados, algumas coisas que elucidam e fundamentam um pouco o porquê que eu reluto a acreditar numa melhora, numa mudança ou numa estabilização do trabalho do Fernando Diniz, tá? E quando eu falo isso, eu não falo isso porque eu quero, eu tô feliz, eu quero aparecer, nada disso não. Tô falando como torcedor, né? Quem me conhece sabe que ninguém é melhor que ninguém na minha visão e que eu sou tão torcedor quanto qualquer um de vocês. Eu quero tanto essas conquistas como qualquer um de vocês, ser campeão de tudo, ganhar tudo, né, disputar, mas assim, a gente sabe que a gente não vai conseguir disputar para ganhar tudo, mas pelo menos competir. O Fluminense é obrigado, como clube grande, a sempre competir, a sempre estar disputando. Vai perder? Vai perder, mas vai perder lutando, vai perder combatendo. E a minha crítica em cima do trabalho do Diniz é porque o trabalho do Diniz oscila muito. Ele vai num limite extremo da eficiência ao limite extremo da ineficiência e da inoperância. E o que a gente precisa buscar é o meio termo. O que me faz não ter fé mais no trabalho do Fernando Diniz é essa oscilação, essa coisa de num jogo ele encontrar um caminho para o jogo posicional, né, encontrar o caminho do time dele utilizando recursos que não é comum do trabalho dele, e aí no outro jogo ele já regride tudo, ele retrocede e volta tudo de novo ao dinizismo raiz, ao jogo apoiado, no campo defensivo, a juntar todo mundo de um lado do campo e tentar fazer aquela subida com toquinhos no campo defensivo, o adversário sobe em linha, pressiona a gente, massacra a gente. Então, eu vou fazer aqui uma cronologia para vocês entenderem meu ponto de vista e minha fundamentação, desde o jogo contra a LDU em Quito para cá, tá? Por quê? Eu não vou botar Campeonato Carioca, porque é uma competição de nível técnico muito baixo e que mascara muitas vezes a realidade. Então a gente vai começar aqui mostrando como é que o Fluminense jogou contra a LDU, tá? Lá em Quito. E para isso, todo mundo lembra do massacre da LDU, e para isso eu vou colocar aqui para vocês alguns dados da partida contra a LDU, tá? Tá aí alguns dados da partida contra a LDU. Olha isso. A posse de bola do Fluminense é sempre superior dos seus adversários, né? Fluminense com 60% contra 40% da LDU. Quem olha assim a números frios vai falar, pô, o Fluminense, né, massacrou a LDU, né? Massacrou a LDU. Mas não foi bem assim, né? O Fluminense não massacrou a LDU. Os números embaixo vão mostrar 24 chutes da LDU contra 6 do Fluminense. Sendo que a LDU chutou 6 bolas no gol do Fluminense, e o Fluminense apenas 2 no gol da LDU, tá? E foram 2 recuos de bola, na verdade. E aí tem finalizações no gol, tá aí, ó, como eu falei. Depois vem finalizações para fora, a LDU deu 10 contra 3 do Fluminense, a LDU perdeu muito gol. Mas muito gol, gente. Muito gol, assim, cara a cara com o goleiro chutando para fora. A gente viu o jogo. Chutes bloqueados, 8-1. Tá. E aqui eu vou mostrar para vocês o mapa de calor desse jogo. Olha o mapa de calor do Fluminense nesse jogo. Estão vendo alguma coisa estranha aí? Olha o Fluminense como se comportou. Todo no campo defensivo. Todo no campo defensivo, tá? Tem que se considerar a altitude? Beleza, vamos considerar então a altitude, vamos esquecer o resultado e vamos considerar a altitude? Vamos fazer isso? Fechou então. Então a gente vai considerar a altitude, vamos esquecer o adversário, ok? A LDU em casa vai ter que jogar para frente, vai ter que atacar o Fluminense, vai ter que pressionar o Fluminense. O que o Diniz tentou como estratégia para esse jogo? Ter o controle de posse e concentrar a posse no Fluminense, para o Fluminense sofrer muito menos o impacto da altitude. Deu certo? Não deu certo. Por quê? O Fluminense até tentou concentrar o jogo com passe, mas o passe foi no campo defensivo. Esse controle de posse foi a lá dinizismo, tentando fazer a subida apoiada. Na verdade, o que o Fluminense tentou fazer não foi nem a subida apoiada, ele tentou literalmente
concentrar uma posse de bola morta no seu campo. A gente deu muita sorte. A LDU perdeu muitos gols. A gente viu esse jogo, sabe do que eu estou falando. Então, logo depois foi Fla-Flu. O Flamengo 1, Fluminense 0. Vamos ver as estatísticas desse jogo? Ó, 66% de posse do Fluminense contra 34% de posse do Flamengo. Mas olha a diferença entre Flamengo e Fluminense. Flamengo, 14 finalizações contra 4 do Fluminense, 3 no gol contra 2 do Fluminense, mas essas 2 oportunidades do Fluminense não foram efetivas, e essas do Flamengo obrigaram o Fábio a fazer grande defesa. O Flamengo superior mesmo, com menos posse, ganhou de 1-0 do Fluminense, vocês vão lembrar desse jogo. O Fluminense ficou no campo defensivo, né, praticamente no campo defensivo, tentando fazer aquela saída apoiada, e o Flamengo pressionando o Fluminense no campo dele, e o Fluminense não conseguia sair do campo defensivo. Não conseguia. Por quê? Porque optou pela saída apoiada, né, o jogo em bloco, que é uma das coisas que a gente vem mostrando que não vem dando certo. Eu vou desconsiderar o jogo contra a LDU e vou considerar esse jogo o começo do fracasso desse modelo, pelo menos nessa temporada. O Fluminense não conseguia sair do seu campo porque tentava fazer a saída em bloco e era pressionado. Esse foi o começo. E aqui o mapa de calor desse jogo. Ó. Olha o mapa de calor do Fluminense. Fluminense todo no campo defensivo. Não conseguiu sair do campo defensivo. Por quê? Porque insistiu com a tentativa de saída apoiada e não obteve sucesso. O Flamengo jogou todo no campo do Fluminense. Beleza? Aqui tá, eu vou mostrar aqui também. Ah, não, isso aí. Eu não botei o mapa de calor do Flamengo aqui, não. Agora, Fluminense e LDU. Fluminense e LDU, jogo da volta no Maracanã. Olha aí, vamos ver aí. Jogo da volta no Maracanã. Fluminense, 76% de posse, LDU 24%. Né? Aí, embaixo vem ali. Finalizações no gol. 6 do Fluminense, nenhuma LDU. Finalizações para fora tem ali também. Enfim, 6-0 finalizações no gol. Aí aqui o mapa de calor do Fluminense contra a LDU. Esse aqui é o mapa de calor do Fluminense. Olha o Fluminense, todo no campo da LDU. Todo no campo da LDU. Ok? Tá aí o Fluminense todo no campo da LDU. Aí você me pergunta, pô, Quintela, então o time evoluiu. Não, galera, o time não evoluiu. O que aconteceu nesse jogo foi o seguinte. A proposta da LDU nesse jogo, foi jogar com a linha toda baixa e dar o campo todo para o Fluminense. Quem viu esse jogo sabe do que eu estou falando. Logo, o Fluminense conseguiu fazer o seu jogo apoiado em bloco no campo ofensivo, porque a LDU não subiu a marcação para enfrentar o Fluminense no campo do Fluminense, como o Flamengo tinha feito um jogo antes. E o mapa de calor do Fla-Flu mostrou que o Fluminense ficou todo no seu campo. Aqui, ó. Esse aqui é o mapa de calor do Fla-Flu. Olha o Fluminense todo no seu campo. Esse aqui é o mapa de calor do Fluminense contra a LDU no Maracanã. Olha o Fluminense todo no campo da LDU. A minha crítica é a isso. Pegamos um time que joga com a linha baixa, que nos dá bola. Pô, que legal. A gente vai sempre conseguir esse mapa de calor que vocês estão vendo aí. Pegamos um time que pressiona a gente alto. Esse vai ser o nosso mapa de calor se a gente insistir com o dinizismo. Insistir com o jogo apoiado. Tentativa de saída apoiada. Esse é o ponto da minha crítica. Vamos lá. Depois do jogo contra a LDU, o Fluminense campeão da Recopa, graças a Deus, fomos enfrentar o Flamengo pela semifinal. Olha aqui os dados. Flamengo, 49%. Fluminense 49% de posse. Flamengo, 51% de posse. Surpreendente até. O Fluminense não costuma ter menos posse. Mas olha isso. 23 chutes do Flamengo contra 8 do Fluminense. Agora chutes no gol. No gol. 9 chutes do Flamengo no gol contra nenhum chute do Fluminense no gol do Flamengo. Tá? Olha que coisa absurda esse jogo. E agora o mapa de calor vai entregar por que isso aconteceu. Olha o mapa de calor do Fluminense. Esse é o mapa de calor do Fluminense. Olha como o Fluminense jogou contra o Flamengo. Todo no seu campo defensivo. Todo no seu campo defensivo. E por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Tá? Que o Flamengo, que o Fluminense jogou todo no seu campo ofensivo. Alguém aí que está aí chuta dizer por que o Fluminense jogou campo todo ofensivo? Para aquela, né? Comenta depois aí, nos comentários aí desse vídeo. Jogou todo no campo ofensivo. Porque o defensivo, porque o Flamengo subiu linha. O Flamengo subiu a linha dele, pressionou o Fluminense no campo do Fluminense
E o Fluminense, por sua vez, não conseguiu sair do seu campo. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? E aqui, ó, o mapa de calor do Flamengo. Ó. Flamengo todo no campo do Fluminense. Mostra o que foi o Fla-Flu dos 2-0, tá? É exatamente isso. O Flamengo massacrou, teve um monte de chance. Olha aí, 23 chutes no gol, teve 9 chutes que o Fábio defendeu. 9 chutes que o Fábio defendeu. Nenhum chute que o goleiro do Flamengo defendeu. Entende? Esse jogo foi massacre. Esse jogo foi uma das maiores vergonhas que eu vi o Fluminense protagonizar na minha vida. E vou dizer, nem os 3-0 para o Corinthians foi tão humilhante como esses 2-0 do Flamengo, que poderia ter sido 4-5. Depois o Fluminense enfrentou de novo o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca, segundo jogo. Aí vamos lá para esses números aí, ó. Agora, olha isso. Fluminense e Flamengo aí, segundo jogo da semifinal, tá? Tá aí, ó. Vamos ver aqui. Posse de bola, Fluminense, 45% de posse de bola, 49% com 51% do Flamengo. Aí finalizações, 14 do Flamengo, finalizações, 9 do Fluminense. Agora, finalizações no gol, 9 do Flamengo, nenhuma do Fluminense no gol do Flamengo, tá? Então é só para vocês terem uma ideia, né, disso daí que vocês estão vendo. E olha o mapa de calor do Fluminense. Olha esse mapa de calor do Fluminense. Esse é o mapa de calor do Fluminense desse jogo. Aí, ó. Praticamente todo no campo defensivo. Praticamente todo no campo defensivo. Então, Fla-Flu, vamos para o próximo jogo até chegar no Atlético Mineiro. Ó. Então a gente vem agora para o jogo contra o Alianza Lima, estreia na Libertadores. Olha aí. Ó. Nesse jogo, o Fluminense opta por um modelo posicional do 4-2-3-1, que é um modelo que eu acho que até agora foi o que se adaptou melhor ao jogo do Fluminense. E aí os dados dizem algumas coisas. Ó. Estatística, 12 chutes do Alianza Lima contra 11 do Fluminense, chutes no gol, 4 do Alianza Lima contra 2 do Fluminense, posse de bola, Fluminense com posse de bola bem superior, 79% a 21%, trocou mais passes com o Alianza Lima, tá vendo? Mas nesse jogo, embora o número de posse tenha sido maior, o Fluminense, ele literalmente, ele jogou de forma posicional, e ele procurou, quando fazia bloco de apoio, procurou fazer no campo do Alianza Lima, mas volto a falar, isso aconteceu por quê? Por que o Fluminense conseguiu até mesclar um pouco do jogo em bloco e fazer o controle de posse no campo ofensivo e não sofreu como sofreu contra o Flamengo? Porque o Alianza Lima jogou com linha baixa. O Alianza Lima desceu a linha, 2 linhas de 4, botou 2 atacantes e jogou no contra-ataque. E o Fluminense, por sua vez, pelo Alianza Lima estar todo no seu campo, o Fluminense conseguiu subir a linha dele e fazer o controle de posse no campo do Alianza Lima. Teve bloco no lado direito, principalmente. Algumas vezes aquele grupo de jogadores se quartelava no lado do campo, mas porque o Alianza Lima deixou, não jogou como jogam os clubes brasileiros no geral. E aqui o mapa de calor do Fluminense mostra isso também. Ó. O Fluminense não estava no campo ofensivo, mas também não estava tanto no campo defensivo, ocupando boa parte do campo, né, o que é um bom mapa de calor, mostrando que o time esteve praticamente ocupando os dois lados. O Fluminense foi mais posicional, mas também jogou com posse no campo deles. Passado esse jogo contra o Alianza Lima, veio o quê? A estreia contra o Bragantino, que para mim mostrava uma clara tendência do Diniz de optar pelo jogo posicional. Por quê? Porque o Fluminense faz uma atuação com um jogo mais posicional, jogando no 4-2-3-1, com os pontas abertos, voltando muito pouco, o Cano voltando muito pouco, né, os pontas voltando muito pouco, o Ganso encostando nos homens de frente, e o Fluminense faz, para mim, uma das melhores atuações dele até agora. Empata em 2-2, porque falhou defensivamente pra caramba, tem falhado muito, mas produziu muito ofensivamente. Olha aí, ó. Após 69-31%, aí vem finalizações, ó, 26-16, finalizações no gol, 11-8, ou seja, uma grande quantidade de finalização. E olha esse mapa de calor do jogo contra o Bragantino. Olha que interessante esse mapa de calor. Olha aí. Esse mapa de calor diz muita coisa, não diz? Um Fluminense praticamente ocupando todas as partes do campo. Um time muito forte em todas as partes do campo. Beleza? Logo depois veio o Fluminense e Colo-Colo. Né? O Colo-Colo fez o que o Alianza Lima não fez. Subiu a linha e tentou pressionar o Fluminense alto no campo do Fluminense. Mas o Fluminense manteve o jogo posicional da partida contra o Bragantino. E o que aconteceu? O Colo-Colo não conseguiu, com a marcação alta, impediu o Fluminense de sair e pressionar e segurar o Fluminense no campo dele. O Fluminense teve aí 52% de posse contra 48% deles.
Mas as finalizações aí já mostram, ó, 8-7 finalizações no gol, 6-3 do Fluminense. O Fluminense venceu por 2-1 essa partida e o mapa de calor do Fluminense mostra um Fluminense que não foi um Fluminense tão ofensivo, mas um Fluminense que também ocupou boa parte do círculo central do meio de campo, com os atacantes ficando um pouco mais. E aí o Fluminense vinha muito bem, vinha do jogo posicional, vinha daquela coisa de conseguir impor o seu jogo posicional, e aí vem Fluminense e Bahia. Justamente no Fluminense e Bahia, o Fluminense começa a retroceder no jogo, na tentativa de saída em bloco e jogo apoiado. Fluminense e Bahia, o que o Fluminense faz? Tem uma coisa que acontece no jogo que foi muito, muito esquisita. O Fluminense inicia a partida jogando de forma posicional, buscando a bola longa, procurando fazer a saída com inversões de bola. Era um Fluminense muito bem no primeiro tempo, faz 1-0, aí vem a chuva, depois da chuva volta, o time continua mantendo essa postura mais posicional, termina o primeiro tempo com isso aqui de mapa de calor. Esse foi o mapa de calor do Fluminense no primeiro tempo. Vocês vão ver a diferença do mapa de calor do Fluminense do primeiro tempo para o segundo tempo, tá? O Bahia empata o jogo logo no segundo tempo. Aqui tem alguns dados da partida que no fim eu vou colocar, isso aqui tem que ser no fim. E olha o mapa de calor do Fluminense no segundo tempo. Esse é o mapa de calor do Fluminense no segundo tempo. O que é mais bizarro, no segundo tempo o Bahia vira o jogo e o Fernando Diniz coloca 7 atacantes em campo e vira uma zona generalizada. Com esses 7 atacantes em campo, aí mesmo que o Fluminense não consegue mais sair e produz um mapa de calor desse que vocês estão vendo aí. No fim, os dados da partida até trazem dados mais equilibrados, como, por exemplo, 12 finalizações do Bahia contra 9 do Fluminense. Só que dessas 9 finalizações, 8 foram no primeiro tempo, 1 no segundo. Finalizações no gol foram 3 no primeiro tempo, nenhuma no segundo tempo. Então você vê a tônica desse jogo do Fluminense contra o Bahia. Beleza. Vem a partida contra o Vasco. E aí, contra o Vasco, foi para mim a melhor partida do Fluminense na temporada, depois do jogo do Bragantino. A segunda melhor partida do Fluminense na temporada, tá? E por que isso? Porque o Fluminense volta ao jogo posicional novamente. Você vê que sempre que o Fluminense jogou com jogo posicional, o Fluminense foi melhor. 58% contra 42% de posse do Vasco, 11 finalizações do Fluminense, 21 do Vasco, mas olha o que importa, finalizações no gol. Fluminense 8-5, e olha o mapa de calor do Fluminense contra o Vasco. Mais uma vez, ocupando todas as partes do campo, tanto no campo defensivo quanto no campo ofensivo, lado direito, lado esquerdo. O Fluminense dominante. Um Fluminense dominante jogando de forma posicional. Vem o jogo contra o Cerro Porteño, jogo de compadre, o Cerro Porteño não quer jogar, o Fluminense também, por sua vez, fica trocando passes praticamente ali no círculo central para o campo ofensivo, mas pelo menos estava trocando passe onde tem que trocar, que é no campo do Cerro, né? Porque o Cerro dava a bola, o Fluminense ficava todo atrás, e um jogo horrível, mas que o Fluminense não foi tão ruim. Aí aqui tem o mapa de calor do Fluminense que mostra que o Fluminense não ficou dentro do seu campo, ficou ali muito no círculo central do meio de campo, praticamente ficou no meio de campo, nem no campo ofensivo, nem no campo defensivo. Beleza. E aí vem a catástrofe, Fluminense e Corinthians. Quando o Fluminense enfrenta o Corinthians, o que acontece? O Fluminense claramente opta pelo jogo aposicional e a subida em bloco, né? Contra um adversário que sobe linha, pressiona o Fluminense no campo dele com 8 jogadores e a catástrofe acontece. O Corinthians fecha o primeiro tempo com 2-0 e olha aí os números gerais da partida, né? O Fluminense com 69% de posse. Olha isso. Mas olha quem finaliza mais. Corinthians 17 contra 13 do Fluminense. Corinthians 7 finalizações no gol contra 2 do Fluminense. E aí o mapa de calor mostra muito do que foi essa escolha errada do Diniz. Olha aqui o primeiro tempo. Esse é o mapa de calor do primeiro tempo, que foi o pior tempo do Fluminense. O Fluminense todo no campo defensivo. Todo no campo defensivo, tentando fazer saída apoiada. E o Corinthians, obviamente, o mapa do Corinthians é todo no campo ofensivo. E no fim, o mapa de calor do Fluminense melhora um pouco, mostra o Fluminense aí com incidência de calor por boa parte do campo. Por quê? Porque no segundo tempo o Fluminense faz algumas alterações, passa a buscar mais o jogo com bola longa, porque viu que estava sofrendo no campo defensivo, consegue equilibrar um pouco das ações. Mas pelo mapa de calor do primeiro tempo, a gente vê que a escolha foi equivocada, tá? E eu vou colocar aqui para vocês também o jogo contra o Sampaio Corrêa, mesmo sendo um adversário mais fraco, porque tem algumas coisas interessantes. O Sampaio Corrêa faz o quê? A mesma coisa que a LDU faz. Desce linha toda, dá a bola pro Fluminense e fala aí, joga aí o Fluminense. E aí o Fluminense jogando assim, ele consegue fazer o jogo posicional dele sem problema nenhum. A posicional em bloco. Porque o Sampaio Corrêa fez o que a LDU fez.
deu a bola e falou pro Fluminense, ó, joga aí que eu não quero jogar. Fluminense 70% de posse contra 30 deles, 20 chutes ao gol. 7 deles, chute no gol. 9-0, olha aí, 0 chute do Sampaio Corrêa. E olha o mapa de calor do Fluminense no fim do jogo. Olha aí, ó, Fluminense todo no campo ofensivo, muito parecido com o mapa de calor da LDU da final do primeiro jogo no Maracanã. Muito parecido, né? Aqui, ó, esse aqui é o do jogo contra o Sampaio Corrêa e esse aqui é contra a LDU. Ó. Praticamente o mesmo mapa de calor, tá? E aí, olha o mapa de calor do Sampaio Corrêa. Olha o mapa de calor do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa todo no seu campo, galera. Todo no seu campo. Quando o adversário opta por jogar contra o Fluminense, dando a bola para o Fluminense, o dinizismo acontece. Quando ele opta por pressionar o Fluminense alto, não dá para o dinizismo. Tá? E aí a gente, depois da derrota para o Corinthians, o Diniz, o que ele faz? Sempre quando ele vai mal, tentando impor o jogo apoiado dele, ele recorre ao jogo posicional novamente. Foi o que fez contra o Atlético Mineiro. Mas o que aconteceu contra o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro veio para o jogo contra o Fluminense achando que o Fluminense ia fazer o jogo posicional em bloco. O que o Atlético fez? Subiu as linhas. Ele praticamente pressionava o Fluminense com uma linha de 5. Ele pressionava o Fluminense alto, achando que o Fluminense ia ficar com toque no campo de defesa. E o Diniz surpreende o Milito. Ele faz exatamente o contrário. Ele deixa o time jogando de forma posicional, bota o Marquinhos na lateral para fazer dobradinha com o Douglas Costa, deixa o Douglas Costa mais à frente, libera o Arias para jogar no lado esquerdo mais à frente, o Cano não pode voltar e não volta, o Ganso encosta no Cano e o Atlético fica subindo sua linha e tomando bola nas costas com lançamentos. Porque aí eu trouxe só alguns dados, ó, o Atlético teve mais posse que o Fluminense, 57% contra 43%. Mas olha os números do jogo, 10 finalizações do Fluminense contra 18 deles, só que o Fluminense finaliza 5 e ele 7, só que as melhores chances são do Fluminense, tá? Aí não mostra, mas o Fluminense teve nesse jogo contra o Atlético, para mim, a melhor atuação do Fluminense, melhor até que o jogo contra o Bragantino e contra o Vasco. O Fluminense teve 9 contra-ataques. O Fluminense, além de ter feito os 2 gols, teve 4 grandes chances. Uma cara a cara do Alexander com o goleiro, uma cara a cara do Cano com o goleiro, uma que o Arias colocou no ângulo e o Everson pegou, uma outra que o Arias chapou e passou raspando o travessão. Então, assim, o Fluminense criou um monte de oportunidades fatais de gol. O Atlético criou 2 só, além dos gols que fez. O Fluminense criou no mínimo 4, que eu lembre. Tá? Por quê? Porque o Atlético achou que o Fluminense ia ficar com linha baixa, tentando fazer a saída em bloco. As melhores chances do Fluminense surgem no primeiro tempo com bola longa, nas costas da linha do Atlético. E aqui, ó, a gente tem um mapa de calor do Fluminense, que é bem interessante, porque o Fluminense caindo muito mais pelo lado direito, tá vendo? A incidência de calor no lado direito. O Fluminense preenche toda a parte do campo, o mapa azul aí mostra. Mas a incidência foi pelo lado direito, porque Marquinhos e Douglas Costa estavam ganhando todas em cima do Arana. A dobra em cima do Arana estava funcionando muito bem. E o mapa de calor do Atlético também mostra um Atlético também ofensivo. Por que os dois estão ofensivos, gente? Porque são 2 grandes times. São 2 times que jogam, que propõem o jogo, que querem jogar. Por isso aconteceu isso. E por que o Fluminense foi tão bem nessa partida contra o Atlético Mineiro? Porque o Fluminense, diferente dos jogos anteriores, ele não ficou tentando fazer saidinha apoiada. Se fizesse saidinha apoiada, seria presa fácil para essa marcação-pressão do Atlético. E aí o que me leva aí para uma Quintela? Mas mostrou em várias vezes o Diniz mudando taticamente e conseguindo encontrar caminhos. O problema, meus amigos, não é esse. O que me desacredita no Diniz é que eu não tenho a menor dúvida que esse jogo posicional em bloco dele funciona para alguns casos, alguns adversários, mas não deve ser utilizado contra grandes adversários que fazem marcação sob pressão. Marcação sem a bola com pressão. Que também gostam de ter a bola, que jogam com muitos jogadores no campo ofensivo. Não dá para jogar assim contra esses times. Resumindo, não dá para enfrentar um clássico e fazer isso. Não dá para jogar um clássico com o Corinthians na arena e fazer isso. Só que o Diniz, me parece, ter recaídas. Ele não quer abrir mão do filho que ele criou. Então, eu desacredito da capacidade do Diniz de mudar. Porque nessa partida, por exemplo, contra o Corinthians e tantas outras que eu mostrei, que o Fluminense tentou fazer a saída apoiada e tomou porrada,
ele buscou 1001 justificativa para não aceitar o que estava acontecendo. Deve ser difícil abrir mão de um filho, assim, de um jogo que você criou, de uma criação sua. Mas esses dados que eu estou colocando aqui, essas comparações de jogos do Fluminense, jogando de forma posicional e de forma aposicional, em bloco e sem bloco, que eu também não sou contra fazer o jogo em bloco, eu sou contra o jogo aposicional, né? E essa subida em bloco que eu sou contra, mostra que um modelo é muito mais equilibrado que o outro. Se você fizer um jogo posicional contra qualquer adversário, independente de quem ele seja, você vai conseguir fazer um bom jogo com o que o Fluminense tem de bom. Já o jogo em bloco, não. A gente viu aí 2 situações que o jogo em bloco funcionou. Contra a LDU no Maracanã, porque a LDU poderia ter jogado diferente, poderia ter jogado pressionando o Fluminense, que a LDU tem time para isso. Optou por ficar toda no campo defensivo e dar a bola para o Fluminense. E também a gente viu o jogo contra o Sampaio Corrêa, que esse sim não tem muita condição de enfrentar o Fluminense. Prefiro ficar com a linha recuada e aconteceu a mesma coisa. O Fluminense fez o dinizismo sim, jogo apoiado, todo no campo deles, porque se você tem espaço para fazer esse controle de posse com 5, 6 jogadores, trocando de posição o tempo inteiro, tocando, evoluindo em toque, vai ser bom. Você vai conseguir vai dar bom. Agora, fazer isso com um adversário que coloca 10 jogadores no seu campo, te pressiona e não te dá sossego, cara, é humanamente impossível. Então, o problema do Diniz, na minha opinião, é esse. É que ele não quer entender, na minha opinião, ou já entendeu e não quer aceitar, que não dá para fazer isso. O melhor momento nosso na Libertadores foi quando o Diniz abriu mão do jogo aposicional e passou a jogar no 4-2-4. Foi assim que a gente virou o jogo contra o Argentino Júnior, foi assim que a gente ganhou do Olímpia no Paraguai, foi assim que a gente, no segundo jogo, quando o Internacional se classificou, tudo bem que não jogamos bem essa partida, mas classificamos, foi jogando de forma posicional no 4-3-3, fazendo bloco pelo lado direito do campo ofensivo, que a gente ganhou o Boca, que o Boca não quis atacar a gente, também nos deu a bola. Então é isso, cara. É isso que eu espero do Diniz, que espero e estou perdendo a esperança, que ele entenda que ele encontrou um caminho e que ele precisa seguir esse caminho, porque é o caminho da vitória, é o caminho da consistência. Vamos perder? Vamos perder, mas a gente vai morrer atirando, a gente vai perder competindo. O que não pode é perder como perdeu para Corinthians, da forma vexaminosa, perder como perdeu para o Flamengo, perder como perdeu para o Botafogo. Isso não pode acontecer. Da forma que foi, da forma como a gente perdeu, sem combater, isso não pode acontecer. O Fluminense precisa ser o Fluminense do jogo contra o Atlético. Combativo, tá? Então era esse o recado que eu queria dar desse papo reto aqui. Quis fazer essa comparação, mostrar para a galera um pouco do meu pensamento a respeito do porquê que eu estou perdendo as esperanças no Diniz. Porque assim, eu reconheço a capacidade dele, admiro a capacidade que ele tem. Ele é um treinador diferenciado, mas é um cara cabeça dura e um cara que não quer aceitar que é necessário dar alguns passos, às vezes, atrás, se ele acha que jogar dessa forma é dar passo atrás. Né? Mais uma vez, uma atuação contra o Atlético Mineiro de forma posicional, né, com bola longa, mostrou que o Fluminense vai melhor assim e explora os jogadores que tem, o que tem de melhor com esse modelo de jogo. Tá? Então esse é o meu ponto de vista aí. Se inscreve aí no canal que não se inscreveu, deixa o like. Esse foi o Papo Reto de hoje. Saudações tricolores, galera. Fiquem com Deus e até mais. Valeu.